Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Versículo 1. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo do que é de nossos pais, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Versículo 2. Viu também que Jacó e o rosto de Labão, eis que não era para com ele contantes. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torne a terra de seu pai e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 4. Então ouviu Jacó e chamou Raquel e Leia ao campo ao seu rebanho. Versículo 5. E disse-lhe: vejo que o rosto de vossos pais para comigo não é anteriormente, porém o Deus de meu pai teve comigo. Versículo 6. E a mesma a saber que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vossos pais me enganou, mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não permitiu que me fizesses mal. Versículo 8. E quando ele dizia assim, o salpicado serão o teu salário. Então todos os rebanhos dava salpicado. E quando dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrado. Versículo 9. Assim Deus tirou o gado de vossos pais e me deu a mim. Versículo 10. E sucedeu que, ao tempo em que os rebanhos concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes cobriam as ovelhas que era listrada, e o salpicado malhados. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos a Jacó. Eu disse: eis-me aqui. Versículo 12. E disse ele: levanta-te agora, e os teus olhos vê que todos os rebanhos que cobria o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão fez. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, aonde tem ungido uma coluna, aonde me tem feito o voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torne-se a terra de sua parentela. Versículo 14. Então respondeu Raquel e Leia e disse-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Versículo 15. Não nos concederá ele como estranho? Pois vendeu-nos e comeu todos os nosso dinheiro. Versículo 16. Porque toda a riqueza que deu tirar de nosso pai e nós e de nossos filhos. Agora, pois, fazeis tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos, sua mulher, sobre o camelo, e levou todo o gado, toda a sua fazenda, que havia adquirido, os gado que possuiu e que alcançaram em Patã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19. E havendo Labão ido
a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 20. E esquivou-se Jacó de Labão e o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Versículo 21. E fugiu ele com tudo o que tinha e levantou-se e passou o rio e pôs ao seu rosto para a montanha de Gileade. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Versículo 23. Então tomou consigo os teus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Versículo 24. E veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Versículo 25. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e armará Jacó a sua tenda naquela montanha. E armou também Labão com seu irmão sua na montanha de Gileade. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó: que fizestes que esquivastes de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Versículo 27. Porque fugistes ocultamente e de que esquivastes de mim e não me fizestes saber, para que eu te enviasses com alegria e com cântico e com tamborim e com harpa? Versículo 28. Também não me permitisse beijar os meus filhos, minhas filhas, loucamente, pois agora andastes e fazestes assim. Versículo 29. Poder haver em mim mão para vos fazer mal? Mas o Deus de vossos pais me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fale a Jacó, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Versículo 30. E agora, se te quer ir embora, portanto, tira saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia, pois, que eu dissesses comigo? Porventura me não arrebataria as tuas filhas com quem achas que teus deuses, esses não viva? Conheces diante de nossos irmãos o que é teu do que é estar contigo? E toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia e na tenda de Ampas, as servas, e não achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 24. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto à barca de um camelo assentado sobre eles. E apalpou Labão todas as tendas e não achou. Versículo 35. E ela disse ao seu pai: não se assenta a ira-nos aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres, e elas procura, mas não achou os ídolos. Versículo 36. Então irou-se Jacó e contentou com Labão,
E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achasses, e todos os móveis da tua casa, põe diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e julgará entre nós ambos. Versículo 38. E estes 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras, nunca abortaram, e não comia os carneiros do teu rebanho. Versículo 39. Não te trouxe eu os despedaços, eu o pagava, o furtasse de dia e furtasse de noite? Da minha mão o requeria? Versículo 14, versículo 40. Estava eu de sorte que de dia me costumava o calor, e de noite geava, e meu sono foi-se dos seus olhos. Versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servindo por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Versículo 42. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e temor de Isaque, não foram comigo, por certo me enviaria agora vazio? Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho da minha mão, e repreendeu ontem à noite. Versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, esse rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é. E que farei hoje a essas filhas e aos filhos que tivesses? Versículo 44. Agora, pois, vem, faça um concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Versículo 45. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Versículo 46. E disse Jacó, seus irmãos: Ajuntai pedra, e tomará pedra, e fizestes um montão, e comerá ali sobre aquele montão. Versículo 47. E chamou-lhe Labão Jecar Shaaduta, porém Jacó lhe Caled. Versículo 48. Então disse Labão: Esse montão seja hoje por testemunho entre mim e entre ti. Por isso se chamou o nome de Caled. Versículo 49. E Mispa, porquanto disse: Atenta o Senhor entre mim e ti, quanto nós estivermos apartando um dos outros. Versículo 50. E se afligires as minhas filhas, se tomarem mulher além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Versículo 51. E disse mais a Labão a Jacó: Eis aqui esse mesmo montão. Eis aqui então a coluna que levantei entre mim e ti. Versículo 52. Então os montão seja testemunho, e essa coluna seja testemunho de que eu não passarei esse montão para lá, que tu não passará. Então o montão está coluna para cá, para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Noá, o Deus de seus pais,
julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seu irmão para comerem pão e passarem a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seu filho e sua filha, e abençoou, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.